Saudações! Nós estamos numa quadra que é, eu creio, a mais significativa no calendário cristão. É a época da Páscoa. A Páscoa para mim é tão importante porque é neste tempo em que especificamente recordamos a morte redentora de Jesus. Refletimos sobre a razão de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ter dado a sua vida por nós. Realmente, sem este sacrifício de Jesus, nunca teria havido redenção para nós. Foi preciso Jesus ter vindo ao mundo como expressão do grande amor de Deus para com o ser humano. E Jesus aqui na terra, tendo vivido entre o ser humano, ensinou a palavra de Deus. Ele anunciou o Evangelho, anunciou ao povo os caminhos de Deus. E por fim, foi à cruz, condenado como malfeitor, mas realmente sem nunca ter pecado. E diz a Bíblia que ao terceiro dia ele ressuscitou. E como diz Paulo, porque Jesus ressuscitou, a nossa fé não é em vão. Gostaria de meditar um pouco sobre o significado da cruz e o que é que aconteceu naquele dia. Uma das imagens que vem quase sempre à mente quando consideramos o significado da Páscoa é a imagem da cruz. O que é que representa a cruz? Há vários temas que podem ser considerados relacionados com a cruz. Um destes é que a cruz representa a condenação e o castigo do culpado. A condenação segue-se à acusação apresentada contra o réu. Nós sabemos isso. E realmente foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi acusado diante do governador Pilatos. E Pilatos, depois de examinar Jesus, declarou 3 vezes que não achou crime algum em Jesus. E nós podemos ler sobre isto em João, capítulo 18, versículo 38, e depois logo a seguir no capítulo 19, versículos 4 e 6. Isto é significativo porque, ao estar referido 3 vezes, é uma forma de salientar um acontecimento importante neste trajeto que foi o julgamento e condenação de Jesus. Porém, perante a exigência ensurdecedora e de condenação por parte da multidão, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Pilatos não viu em Jesus crime algum, porém cedeu à exigência da multidão que gritava. Uma pergunta: mas quem é que na realidade foi condenado naquele dia? Na realidade, por sermos pecadores, fomos todos nós, naquele dia, os condenados. Agora, reparem, está escrito em Romanos 5,18, está escrito assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Este texto de Romanos 5,18 diz que por uma só ofensa veio o julgamento sobre todos os homens. E esta ofensa aqui referida, de acordo com o contexto, é a ofensa cometida por Adão. E o ser humano, como descendente de Adão, já nasceu então com este defeito do pecado, e esta mancha realmente causou bastante estrago na vida do ser humano. Por isso, nós sabemos que o efeito do pecado não só destruiu aquela espiritualidade, aquela pureza que o ser humano tinha na altura da sua criação, mas também condenou o ser humano. E por causa desta ofensa de Adão, a condenação tem prevalecido sobre o ser humano. Mas graças a Deus que foi pelo ato de justiça que foi cumprido em Jesus, a graça de Deus foi
dada a todos nós, estendeu-se, é extensiva a todas as pessoas para justificação de vida. E lendo também o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 23, Romanos 3, versículos 10 e 23, nós lemos, como está escrito, não há um justo, nem um sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por sermos pecadores, estávamos separados da glória de Deus. Por sermos pecadores, a condenação estava sobre nós. Porém, como nos ensina o Evangelho, Jesus, vindo ao mundo, tomou ele o nosso lugar de condenados. Diante de Deus Pai, Jesus tomou ele sobre si mesmo a acusação que estava sobre nós. Como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14, tendo cancelado a cédula que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual era contra nós, removendo-a inteiramente, encravando-a na cruz. Para entender o impacto desta revelação, daquilo que Jesus cumpriu na cruz por todos nós, façamos uma breve análise da Epístola aos Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. O que nós vimos salientado neste capítulo é que o apóstolo Paulo, ao escrever aos cristãos da cidade de Colossos, explicou que eles tinham entrado na vida que lhes tinha sido dada através da redenção completada em Jesus. A redenção da humanidade foi completada por Jesus mediante a sua morte na cruz do Calvário. Esta era a cobertura da verdade divina que estes cristãos tinham desfrutado, mas que também não podiam esquecer. Sair da cobertura da redenção e adotar outros ensinos seria o mesmo que empobrecer a sua vida espiritual. Seria o mesmo que desviarem-se do caminho da sua salvação e sujeitarem-se a outra cobertura diferente, mesmo que essa fosse uma cobertura religiosa. O resultado seria perderem a sua abundância de vida em Jesus e passar a viver segundo a imaginação religiosa. Agora, por que é que Paulo faz este tipo de comentários nesta epístola? É porque neste mesmo capítulo 2 aos Colossenses, versículos 8, 16 e 18, compreendemos que haviam pessoas que procuravam exercer alguma forma de domínio sobre os cristãos daquela localidade. E o apóstolo Paulo, sabendo desta estratégia religiosa e também malévola, escreveu aos cristãos avisando-os para eles terem cuidado. Como ele diz no capítulo 2, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Havia quem usasse palavras persuasivas para enganar os cristãos, ou seja, queriam fazer desviar estes cristãos dos caminhos do Evangelho, usando raciocínios que eram contrários à verdade que aqueles cristãos tinham recebido em Jesus. Estas pessoas usavam filosofias e vãs subtilezas baseadas na tradição dos homens e rudimentos do mundo para criar argumentos fraudulentos pelos quais então procuravam exercer alguma forma de controle sobre aqueles cristãos. E nós lemos isto em Colossenses capítulo 2, versículo 8 e também mais adiante, versículos 16 e 18. Portanto, perante o que estava a passar, Paulo avisou estes cristãos. Mas é interessante que os argumentos que usavam para prender a mente daqueles cristãos, os tais enganadores, os seus argumentos desenvolveram-se a partir de questões relacionadas com as tradições religiosas. Alguém poderá dizer, mas a religião não é uma coisa boa. É boa se a pessoa faz boas obras, mas é um bom que só tem relevância perante os homens, não necessariamente diante de Deus, porque o que Deus quer é que as pessoas realmente compreendam a razão de Jesus ter ido à cruz e porque é que foi necessário essa morte redentora de Jesus.
E tal como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas que ouvem o Evangelho e aceitam o Evangelho e compreendem que Jesus morreu na cruz para os salvar e que pela morte de Jesus têm acesso ao perdão de Deus, essas pessoas realmente encontram uma nova vida. E era importante estas pessoas viverem nesta verdade e não deixarem-se levar por religiões ou ensinos fraudulentos baseados em religiões que existiam e que ainda podem existir nos nossos dias, e através disso procurar então desviar as pessoas da pureza do Evangelho. Aqueles enganadores faziam grande questão sobre o que, de acordo com a sua compreensão, não se podia comer ou beber. Eles também, com base na razão de terem os seus dias festivos, formavam pretextos de controle sobre estas pessoas. Colossenses 2, versículos 8 e 16. Alguns, para dominar os cristãos, faziam-se humildes e faziam alguma referência até ao culto dos anjos, versículo 18. E de acordo com Paulo, estes enganadores estavam inchados na sua compreensão carnal. Eles não estavam ligados à cabeça, que no texto bíblico é uma referência a Jesus. Eles também não estavam ligados ao corpo de Cristo, que a provisão de Deus vai crescendo, dizia Paulo no versículo 19. Ou seja, estar ligado ao corpo de Cristo é estar ligado àquela provisão de Deus que realmente causa este crescimento do corpo de Cristo. E é um crescimento dinâmico, é pelo poder do Evangelho, pela intervenção divina. Algo bastante interessante que depreendemos pela leitura do texto é que, apesar de haver esses enganos, Paulo não atribuiu aos cristãos alguma identificação com os enganadores. Portanto, aos cristãos a quem Paulo escreve e procura encorajá-los na sua fé, e alguns religiosos que procuravam enganar. E é interessante que neste mesmo capítulo Paulo então salienta o que Jesus fez por nós e menciona a cruz. Era importante aqueles cristãos reconhecerem a falácia das palavras e intenções daqueles que os queriam enganar. E assim, estes cristãos estariam em melhor posição para resistir aos enganos ao estarem eles próprios cientes do que Jesus fez ao dar ele a sua vida na cruz pela humanidade. E este é um ponto importante. Paulo realmente salienta o que eles já tinham recebido em Deus e quem eles eram em Deus através de Jesus. E esta verdade é mais importante ser conhecida do que estar ciente de algumas falsidades. É que a pessoa, quando conhece a verdade, vai poder identificar a falsidade da religião. E Paulo, escrevendo a eles, quis alertá-los para eles terem aquele cuidado, ficarem firmes na verdade do Evangelho e para não ver aquela distração espiritual e quando dessem por ela talvez já estivessem a ceder aos enganadores. Realmente estes cristãos tinham a sua identidade em Cristo e por Cristo eles tinham uma certa qualidade de vida. Na sua epístola aos Colossenses, Paulo enfatizou que estes cristãos estavam a viver numa plataforma de revelação e de relacionamento cujo fundamento é Jesus. E de forma alusiva, Paulo disse que eles faziam parte do corpo que ia crescendo no aumento de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículos 5 e 19. Eles faziam parte de algo que estava a crescer, e estava a crescer porque era de Deus. Eles estavam firmes na sua fé em Cristo, como Paulo disse em Colossenses 2, 5. Eles estavam perfeitos em Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E assim ele exalta Jesus, ele diz quem Jesus é, ele é divino, a divindade habita em Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Eles estavam sepultados com Cristo pelo batismo. Colossenses 2, 12. Eles tinham ressuscitado em Jesus pela fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos. Colossenses 2, 12. Eles tinham estado mortos em seus pecados, porém em Jesus eles foram vivificados e perdoados de todas as suas ofensas. Colossenses 2, 13.
perante o estado de vida espiritual estes cristãos, qual o fundamento para a sua existência e vivência em Jesus? Paulo explica que era a cruz. O que é que a cruz representa? Foi na cruz onde Jesus sofreu a condenação, que era na realidade a condenação a que estavam sujeitos aqueles cristãos e todos nós realmente, todo o ser humano, por causa do pecado. A cruz representava a sua condenação, como também a nossa, mas também, ao mesmo tempo, a cruz era a evidência do livramento da acusação, porque Jesus aceitou sobre si a acusação que estava sobre nós, sendo nós pecadores. Jesus aceitou a nossa acusação, ou seja, a acusação que estava sobre nós. E visto Jesus ter morrido na cruz pelos pecados da humanidade, compreendemos que, pela sua morte, a humanidade deixou de ficar condenada. Isto é o que a Bíblia ensina. E realmente há aqui coisas que poderão parecer confusas, porque nós às vezes olhamos para o Evangelho com os óculos da nossa humanidade, do que tem sido a nossa experiência humana. E isso nem sempre é correto. Neste caso é mais correto ver o que é que Jesus fez e aquilo que Ele nos oferece. E o que é que nós recebemos mediante esta oferta de Jesus. Vejamos esta verdade evangélica mais de perto. É a verdade do Evangelho. Em Colossenses 2,14, Paulo explicou que havia como que uma cédula ou um escrito de dívida que era contra eles, aqueles cristãos, e contra nós também. Mas será bom nós lermos novamente Colossenses 2,14, que diz: tendo cancelada a cédula que era contra nós, ou aquele escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual era contra nós, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. A palavra cédula, como ocorre no texto grego, língua em que foi originalmente escrito, significa que era o registro de dívidas. Então, Paulo, usando o termo cédula como metáfora, disse que eles estavam em dívida para com Deus. E estas dívidas, na realidade, estavam registadas como pecado. É como se houvesse este registro dos nossos pecados diante de Deus. E cada pessoa realmente tinha uma cédula que tinha registado as suas dívidas para com Deus, ou seja, os pecados diante de Deus. E esta cédula não podia ser anulada, não podia ser apagada. O que dava força a esta cédula era a exigência da lei, ou seja, as ordenanças expostas na lei. A lei prescrevia como seria ou devia ser o culto a Deus e como viver em retidão diante de Deus. A lei continha regras que ditavam como devia ser o comportamento humano. A lei descrevia o caminho da justiça. E por esta mesma lei, os pecadores foram condenados. Dada a imperfeição patenteada no ser humano, ninguém tinha nem direito nem autoridade para reivindicar para si qualquer oportunidade ou até direito para andar neste caminho da justiça de Deus. A lei exigia perfeição, algo que o ser humano não podia apresentar a seu favor. Por estar em pecado, não havia forma alguma de o ser humano livrar-se da acusação que estava sobre si. Porém, como diz o texto bíblico, Jesus veio e cancelou este escrito de dívida que dava força à condenação que estava sobre os pecadores. Esta expressão cancelou, no grego é a palavra isailafo, que significa apagar, lavar, limpar e destruir. O efeito deste cancelamento é que o registro foi limpo e deixou de existir qualquer anotação contra o pecador. Não havendo registro das nossas faltas, a lei deixou de ter direito de acusação sobre nós. Em outras palavras, aquela cédula foi destruída. Como é que foi destruída ou cancelada esta cédula? Colossenses 2,14 diz que foi cravada na cruz. Isto é, foi pregada na cruz onde Jesus morreu pelos pecadores.
Por ter sido pregada na cruz, a cédula de acusação foi colocada sobre Jesus. E como lemos em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui a Bíblia diz que Jesus foi feito pecado por nós. O que é que aconteceu aqui? Nós, como pecadores, é que estávamos condenados, mas vindo Jesus, ele quis tomar o nosso lugar. Ele quis ser um conosco, sendo ele puro, sendo ele santo, mas indo à cruz, ele tomou o nosso lugar e ali então, de acordo com a Bíblia, ele foi feito pecado por nós. Então veio a justiça sobre ele e ele então sofreu o castigo que realmente era nosso. Indo à epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nós lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estes textos revelam-nos que Jesus foi feito pecado pela humanidade. A maldição que estava sobre nós, esta veio sobre Jesus. É o que diz a Bíblia. Visto a cédula que era contrária a nós, realmente era a nossa acusação, visto esta cédula ter sido cravada na cruz, esta deixou de ser um documento de acusação contra nós. Como pôde isto acontecer? Porque Jesus, ao ter tomado ele o nosso lugar de condenados na cruz, ele tornou-se o condenado no nosso lugar. Em Jesus foi feita a justiça e por isso a cédula deixou de ter força contra o ser humano. A morte redentora de Jesus na cruz satisfez a exigência da lei e por isso a cédula que era contra nós deixou de ter força legal. Creio que este ensino dado pelo apóstolo Paulo diz-nos que devemos apropriar aquilo que Jesus fez por nós. Isto é, receber o que ele nos ofereceu. Contemplemos o sacrifício de Jesus na cruz. Façamo-lo com profunda gratidão. Façamo-lo não esquecendo onde estamos. Estamos em Jesus. Façamo-lo não esquecendo o fundamento da nossa vida, que é realmente Jesus que deu por nós a sua vida. Contemplemos esta verdade revelada em Colossenses capítulo 2, versículos 9, 10 e novamente o 14, que diz: Porque nele, isto é, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E repare, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. E depois no versículo 14, dizendo o que Jesus fez: tendo cancelado a cédula, que era o tal escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual era contra nós, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. É como se Deus nos dissesse que, visto Jesus ter morrido por nós na cruz, ele, o Filho de Deus, deu por nós a sua vida, nós hoje temos um novo dia. Neste novo dia, a acusação contra nós por causa dos nossos pecados está sem força e não é mais válida. A cédula não é mais válida porque os nossos pecados foram levados por Jesus. E por isso, vindo com fé a Jesus, temos acesso ao perdão de Deus. O que acontece muitas vezes, nós como seres humanos, sentindo a nossa fraqueza, olhamos para os nossos defeitos e os nossos pecados e concentramos tanto nisso que nos esquecemos do amor de Deus. E o que Deus nos diz é que Jesus veio e pela sua morte na cruz de Calvário, ele pagou pelos nossos pecados. De maneira que, porque os nossos pecados foram levados por Jesus, nós temos acesso ao perdão e Deus não olha para nós através dos nossos pecados. Ele olha para nós através daquilo que Jesus fez na cruz. Deus que nos amou tanto, que deu Jesus para morrer na cruz de Calvário, ele diz que nos ama. Ama-nos bastante. O facto de ter havido pecado em nossa vida não impediu Deus de nos amar. Portanto, este é um novo dia e é bom então vir a Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu recebo esta verdade, eu aceito que tu morreste por mim, eu aceito isso pela fé e aceito o perdão
de Deus. Vejamos o que Paulo escreveu também na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11. Diz lá: por Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pela morte de Jesus, fomos reconciliados com Deus. Deus não olha para o nosso pecado, Ele olha para nós através de Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Em Jesus alcançamos a reconciliação com Deus. Não é obra nossa, a nossa parte é apenas aceitar, reconhecer o que Jesus fez por nós e porque é que Ele o fez e aceitar. A obra realmente foi feita por Jesus. Em Jesus deixamos de ser inimigos de Deus. Em Jesus, Deus deu a nós a prova do seu imenso amor para conosco. O apóstolo Paulo afirma que estes cristãos, por eles estarem em Jesus, eles estavam em estado de perfeição. Como ele disse em Colossenses 2:10, onde está escrito: e estáis perfeitos nele. Notem, Paulo disse a estes cristãos: e estáis perfeitos nele, isto é, em Jesus, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Esta palavra perfeito, no texto grego, língua em que foi originalmente escrito o texto, esta palavra significa estar completo. Esta mesma palavra também significa estar realizado. Tudo o que o ser humano necessitava para voltar a estar completo diante de Deus, isso foi completado por Jesus. Aquilo que nos faltava veio a nós através de Jesus e, mediante o que Jesus fez, nós somos perfeitos nele. Não é perfeita a nossa sabedoria ou na nossa força, não, perfeitos naquilo que Jesus fez. Para Deus, nós somos perfeitos porque estamos em Jesus. Não na nossa religião, não nas nossas crenças duvidosas, mas em Jesus, como nos ensina o Evangelho. Então, nós podemos dizer que estamos completos diante de Deus, não pela nossa provisão pessoal, mas pela provisão de Deus a nosso favor. Portanto, mediante o que Jesus cumpriu na cruz, todo aquele que, pela fé, se apropria desta bênção, não está mais em condenação. E apropriar é receber como nosso aquilo que Deus livremente e cheio de amor dá a todos nós. Como nós lemos em João capítulo 5, 24, João 5, 24, onde Jesus disse: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É um versículo poderoso. Jesus disse: quem ouve a sua palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, crê em Deus Pai que enviou Jesus, quem crê tem a vida eterna. Repare, não é as obras que fazemos, mas é crer em Jesus que veio ao mundo. E crendo em Jesus, crendo no Pai, nós temos a vida eterna. E repare, não entraremos em condenação, mas passamos da morte para a vida. Porquê é que nós não entramos em condenação? Porque aquela cédula, que era a força de acusação contra nós, e por ela fomos condenados, essa condenação veio sobre Jesus. Essa cédula foi pregada na cruz onde Jesus morreu. Por isso, em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Então, como é que nós fazemos isso? É crer em Jesus, aceitar o que Ele fez por nós, aceitar esta dádiva da vida eterna. Jesus disse estas palavras para nosso benefício. Ouça o que Jesus disse e aceite para si a oferta da vida eterna que Jesus pôs perante todo o mundo. Não ande debaixo de sentimentos de condenação ou de insuficiência, porque Jesus sofreu Ele mesmo esta condenação para que nós não tivéssemos que ser condenados.
Em Jesus temos um novo dia. Ande nesta liberdade espiritual que Jesus conquistou para si. Como é que se pode andar? É olhar para Jesus. Como é que andamos nesta verdade espiritual, nesta liberdade também? É contemplando Jesus, identificando que Ele fez isso por nós. E cada um de nós pode dizer: Jesus morreu por mim na cruz. Porque sendo eu necessitado, Jesus deu a sua vida por mim. Diga diante de Deus: obrigado, meu Pai, porque enviaste Jesus para morrer por mim na cruz por causa dos meus pecados. Diga essa oração com fé, acreditando em Jesus, e aceite que Deus ouve a sua oração. E diga a Deus: perdoa os meus pecados e salva-me. E Deus faz isso porque nós vimos a Ele através de Jesus, que já morreu por nós e já ressuscitou. Essa obra já foi completada, não necessita de ser feita mais alguma vez. Jesus disse que deu a sua vida por nós e, aliás, a Bíblia diz que Ele morreu uma só vez, e dando a entender com isso que não há mais nenhum sacrifício necessário a não ser vir a Ele pela fé. E isso não é sacrifício, é um ato de confiança em Deus. De maneira que olhe para Deus nesta Páscoa e reconheça em Jesus a razão da Páscoa. E a razão da Páscoa é que Jesus morreu para nos salvar. Aceite esta verdade no seu coração, que Deus revela a todos nós no seu Evangelho. Eu continuo orando para que realmente toda a bênção de Deus seja realizada na sua vida. Logo que possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho. E também, todos os dias, leia um pouco da Bíblia e fale com Deus em oração. Feliz Páscoa, que Deus o abençoe.